de Jesus, aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso. A paz, irmãos, a paz. Muito bom, obrigado, louvor. Glória a Deus. Como é bom estar na casa de Deus, como é bom receber da palavra, do Espírito. Amém? Lembrando que a nossa igreja, ela tem trabalhado com 4 princípios. Estamos aí na preparação do aniversário da nossa igreja, amém? Do segundo aniversário. Aliás, já aconteceu, né? O segundo aniversário foi dia 4 de fevereiro, mas nós vamos comemorar no dia 28, amém? E agora, nesse momento, né, de preparação para o nosso segundo aniversário, vem aquela situação que a gente fica meditando, né? Como que a gente, né, como que o Espírito vai conduzir esse culto, que é também um marco, né? É o início de uma nova etapa, né? Embora as nossas etapas sejam marcadas nos nossos encontros, mas o ano começa mesmo ali em fevereiro, né? No nosso caso, nosso aniversário. E aí, irmãos, primeira coisa que eu queria trazer para a igreja, para ajudar também a fazer essa meditação, fazer essa oração, para consagrar o nosso aniversário. Primeiro, lembrar aqueles 4 princípios que a gente tem aqui acumulado no Espírito. Que é a igreja? Palavra, oração, comunhão, missão. Amém? Palavra, é isso que nós vamos fazer daqui a pouco. Ouvir Deus falando conosco através das Sagradas Escrituras. Oração, é isso que nós fizemos aqui agora. Se junta com louvor, né? Aqui na congregação, todos juntos, ou às vezes não. E em casa, né? Ou não. E em casa, né? Lá no seu cantinho, só você e Deus conhecem. O que é comunhão? É o que acontece logo depois do culto, quando a gente se reúne ali em torno da mesa para compartilhar um pão, uma manteiga, né? Um queijinho. Hoje vamos ter o bolo dos aniversariantes, amém? E o que é missão? O que nós fizemos ontem. E o que nós estamos fazendo aí no WhatsApp. O que nós estamos, eu estou vendo aí a irmã Aline, né, tirando foto e tal, vai fazer daqui a pouco lá no Instagram. Meus irmãos, é a gente propagar essa palavra, amém? Propagar essa oração, propagar essa comunhão, convidando as pessoas a virem a nós, porque nós fomos separados para ser sal da terra e luz do mundo, amém? Não é qualquer coisa não, Deus. Deus confia em nós, amém? Então nós estamos nos preparando para esse aniversário. Não vai ser só uma data, não vai ser só um encontro, não vai ser só um culto extra. Eu estou chamando a igreja para orar, para que a gente tenha tudo o que foi ministrado por Deus aqui em perfeição com quem vier aqui. Como a gente, quando vai receber visita em casa, o que a gente faz? A gente dá aquele tapa de arrumação, né? É ou não é? A gente prepara aqueles quitutes deliciosos, né? A gente meio que programa como que vai ser ali, né? A condução, a hora de chegar, né? O desenvolvimento ali do encontro, né? Até a despedida, não é assim? Nós vamos fazer a mesma coisa aqui, que nós vamos receber visita, amém? Glória a Deus, que vai ser bênção, amém? Ano muito mais importante que a dinâmica, do que o brinde, do que a comida. A pessoa sai daqui cheia do Espírito Santo, amém? Essa é a minha fé, glória a Deus. E nessa meditação, Deus está me chamando a atenção para uma coisa que eu vou trazer aqui para a igreja. Do mesmo jeito que a gente construiu nesses 4 pilares, do mesmo jeito que a gente também construiu a maneira como a gente profetiza nessa igreja, lembra? Foi muito bonito isso, né? Vamos profetizar ou não vamos profetizar, lembra? E aí Deus veio construindo, né? Que agora nós temos uma metodologia, que aliás depois aqui do culto, o irmão Jonas só me lembra para eu lembrar para a congregação como é que funciona. Deus está tocando também numa outra questão. A igreja é rigor e a igreja é amor. Mas às vezes o rigor afeta o amor. O amor desmobiliza o rigor. O que é rigor, meu irmão? É aquela postura de sempre se limitar naqueles impulsos. Meu irmão, se não tiver disciplina, não tem vida cristã. Concorda comigo? Sim ou não? O tempo todo a gente tem que se disciplinar. Mas por outro lado, o amor é um princípio, não é? Mas às vezes, para você exercer o amor, afrouxa no rigor. Porque a misericórdia, ela requer o quê? Paciência, né? Ela requer misericórdia, ela requer delicadeza, não é isso? Mas do outro lado também, o rigor ele não pode se perder. Como que a gente vai conciliar essas duas coisas?
o rigor e o amor. Irmão João, só pede para seguir só um pouquinho mais para fora o telefone. Meus irmãos, atenção, nós precisamos de rigor e nós precisamos de amor. Como que o nosso ministério vai chegar no equilíbrio perfeito entre os dois? Amém? Ora nesse propósito também, amém? Estou aqui meditando, estudando para trazer aqui uma orientação para a igreja, para a gente ser amoroso sem perder no rigor, colocar o rigor no lugar certo, e o amor com o nosso norte perpétuo. Amém? Tudo vai acontecer nessa próxima semana que a gente está preparando o nosso culto especial de aniversário. Vamos então para a boa e santa palavra de hoje, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Deus é bom, 100% bom, o tempo todo bom. Não se esqueça disso jamais. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Existem duas oposições teológicas sobre a ordem cronológica dos textos de Paulo. O que é cronológica? A primeira que ele de fato escreveu, não a primeira que aparece na Bíblia. A primeira que aparece na Bíblia é Romanos, né? Mas Romanos foi a primeira carta que Paulo escreveu? Não, a gente sabe que não. Existem duas opiniões. A primeira é que foi Gálatas, a primeira. E a segunda opinião é que a primeira aos Tessalonicenses foi a primeira carta que Paulo escreveu. Amém? Eu estou dessa segunda opinião, que acredito que essa é a primeira carta de Paulo, cronologicamente, certo? A primeira que ele escreveu. E é muito linda, como tudo na Bíblia. Amém? Podemos? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Qual é o tema do culto de hoje, meus irmãos e minhas irmãs? Gratidão. Algum tempo atrás, a palavra lá, Romanos capítulo 12, verso 2, apareceu em sucessivos momentos na nossa liturgia e no nosso culto. Que é aquela passagem que diz, né? Não se amolde ao padrão do mundo, mas deixa Deus transformar a tua mente. Para quê? Estou aqui simplificando a palavra, tá? Simplificando a frase que está na Bíblia. Deixa ele moldar a nossa mente, ele transforma a nossa mente para que nós sejamos capazes de desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade dele. Lembra dessa passagem? Então, meus irmãos, quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa conforme esse versículo, quando a gente não está vivendo a maravilha de Deus, o problema não está em Deus ou na vontade dele. O problema está na forma como nós estamos recebendo as coisas, amém? Eu não vou aqui ser louco de dizer assim, sofrimento é bom. Não, claro que não. Coisas ruins são ruins. Isso nos diferencia do resto do mundo, porque hoje no mundo tudo é relativo. Para nós não. Existe o certo que é certo e o errado que é errado, amém? Não é relativo. O bem é bem, e o mal é mal, o bonito é bonito, e o feio é feio. E essa mistura toda está confundindo as pessoas. Isso é uma ardilosa, astuta arma do diabo. Você já viu como é que as criancinhas agora brincam com os personagens que são do mal? Na minha época eu queria ser o Super-Homem, eu queria ser o Batman, eu queria ser o Lanterna Verde. Hoje em dia quer ser o Coringa, quer ser o Pinguim, quer ser... Você vê, tem séries de TV sobre os personagens, tem filmes de alta bilheteria sobre os personagens do mal das histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos, por exemplo, para criança, amém?
Isso é desvirtuação, é quando a gente vai ali colocando, não é bem assim, talvez, quem sabe, o mal fica bom e o bom fica mal. Então temos que vigiar muito isso, para a gente também não ser levado a essa confusão, porque é um bombardeio em cima da gente. Você liga a televisão, você escuta o rádio, você conversa com as pessoas, você está sendo bombardeado com esse tipo de coisa. Amém? Não, tem que ter cuidado, tem que vigiar. Existe o certo e o errado. E o certo, bom, agradável, perfeito é de Deus. E é isso que Ele derrama sobre nós. Agora, a pergunta é: será que nós estamos nos capacitando para receber dessa bondade de Deus? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Amém? Essa é a pergunta. É o que eu estou fazendo para que essa bênção toda chegue até mim. Estão entendendo o que eu estou falando ou não, meus irmãos? No Espírito, dá o teu coração. O Espírito Santo quer falar forte à igreja hoje. Porque o primeiro passo, meus irmãos, para a gente receber das bênçãos misericordiosas de Deus, olha que nós somos herdeiros de Deus, amém? Filhos queridos. Para a gente receber a nossa herança, o primeiro passo, eu quero atenção agora, muita atenção. O primeiro passo é gratidão. E aqui é uma maneira de inverter a lógica do mundo, porque Deus usa das coisas loucas para humilhar os sábios, Ele usa da fraqueza para humilhar os fortes, amém? A gente tem que pensar na sintonia com a palavra de Deus, não com a sintonia do mundo. Moldar nossa mente conforme Deus, não conforme o mundo. Preste atenção. Como que geralmente acontece no mundo? Primeiro nós recebemos e depois nós agradecemos. Não é isso? Eu estou aqui, aí o irmão Jonas ali sente no coração de me trazer uma água geladinha. Ele me dá água e eu falo obrigado. Não é assim? É ou não é? Está errado? Não está errado, amém? Na lógica do mundo é assim, mas com Deus não. Com Deus a ordem é inversa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente não se dá conta de que só o fato de nós podermos articular nossa boca para dizer obrigado já é motivo de gratidão. Por quê? Porque você existe. Meu irmão, para pensar, você podia não existir. Por pior que seja a tua luta, você está travando uma luta porque você existe. Pior do que travar a luta é inexistir. E você nunca ter vindo ao mundo. Amém? Então daqui já começa a lógica de Deus, de que nós temos que ser gratos. Dai graças, todo o tempo agradeça. Mesmo que você esteja lutando, agradeça por você ainda não ter sido derrotado, porque você está lutando. E se for derrotado, agradece pelo aprendizado. Porque eu tenho absoluta certeza que nesse caminho da luta, mesmo que o final não seja o que você almejou, o caminho te fortaleceu, o caminho te edificou, o caminho te transformou numa pessoa melhor, amém? Se você estiver com Deus, se você for grato. Meu irmão, minha irmã, no mundo lá fora nós costumamos só pensar no final da jornada. E Yasmin daqui a pouco vai começar a fazer os business, né? Vai começar a trabalhar para passar na faculdade, né? Aí o que vai acontecer? Ela vai ficar 3 anos pensando: vou passar no vestibular, vou passar no vestibular, vou passar no vestibular, vou passar no vestibular. A meta é o vestibular, não é? Sim ou não? No dia que ela passar no vestibular vai ser aquela alegria. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana. Acabou a semana? Agora tem que se preparar para uma nova jornada. Agora eu tenho que formar, agora eu tenho que formar, agora eu tenho que formar, agora eu tenho que formar. É ou não é? Se você viver a sua vida só por esse momento da vitória, a tua vida toda vai ser uma eterna frustração. Por quê? Porque a vitória dura 1 hora, 1 dia, 1 semana. É apenas o interlúdio para a próxima luta.
Você tem que amar a luta. Você tem que amar o caminho. Amém, meus irmãos? Porque se você só for alegre quando a vitória chegar, você vai ter 5, 6, 7 alegrias na vida. Agora, se você for alegre todo o tempo todo, a sua vida será uma eterna felicidade. Amém? Quando eu preguei aqui lá atrás, no início da nossa igreja, sobre os frutos do Espírito, sobre o fruto do Espírito, as 9 características do fruto do Espírito, eu me lembro que Deus tocou muito forte no meu coração e nunca mais esqueci. Você sabe o Espírito que fala, não é um homem, de que a vida do crente é como um filme, em que quando você está vendo o filme é alegria, mas o filme ele tem intervalo, não tem? Antigamente, quando a gente via filme na TV, tinha um monte de intervalo, né? Hoje em dia também no stream tem intervalo, tem intervalo para tudo. Então você está lá, o YouTube tem intervalo também. Opa. A bateria acabou, então vê o filme e vem o intervalo, né? O que é o intervalo? O intervalo é o quê? É um interlúdio, né? É uma parada, uma pausa. Uma pausa que é uma espera para a próxima parte, né? Sim. Obrigado. Obrigado, irmão Jonas. Então vamos lá, o filme está passando, tá? Filme, intervalo, acabou o intervalo, filme, intervalo, né? Acabou o intervalo, filme. A vida do crente é alegria, um momento de aflição, de tristeza, alegria, um momento de aflição e tristeza, alegria, amém? Tem que ser assim. Ah, pastor, por quê? Porque a palavra diz. Uma das 9 características do fruto do Espírito é a alegria, que está do ladinho da paz e é do ladinho da paciência. Amém? Sim ou não? Agora, meus irmãos, como é que a gente pode ser alegre? Irmã, como a gente pode ser alegre? Se antes de tudo nós fomos o quê? Se a gente é grato, irmão, bota no seu coração, por favor. A chave da tua alegria é a gratidão. A gratidão é aquela disposição de você olhar para o que você tem e falar: que bom que eu tenho. Obrigado pelo que eu tenho. Deus, que o Senhor seja louvado naquilo que eu tenho. Amém? Porque a palavra diz: aquele que é fiel no pouco, no muito será colocado. Mas o primeiro passo é ser fiel no pouco. Às vezes a pessoa só fica pensando no muito, e não se dá conta de que tudo começa no pouco. Tudo começa com a disposição que você tem com o pouco. O pouco para mim nesse momento é o pouco que Deus me deu, e portanto é o pouco totalmente suficiente, totalmente digno de gratidão, totalmente mobilizador da minha alegria mais profunda e sincera, porque eu gosto daquilo que Deus me deu. Se Deus é por mim, se Ele olha por mim e deu isso, é porque tem propósito. E se é isso que Ele quer para mim, é isso que eu quero receber. Eu não quero outra coisa, eu quero que Deus tem para mim. Amém, meus irmãos? Isso significa que a gente vai ficar estabilizado na vida, mas não significa que nós vamos ficar estagnado. Estabilizado é uma coisa, estagnado é outra. Por exemplo, o irmão Zé vai pegar o carro, agora vai andar. O carro está estável, não está? Mas ele está andando, não é isso? Sim ou não? Entendeu o que eu estou falando ou não? Seria instável se as rodas estivessem frouxas e se o freio não estivesse funcionando. Aí está estável. Ou se fosse a rua ali nesses últimos dias com um buraco, uma rua estável, né? Tem que pegar um 4x4 para passar. Agora, ser estável não significa ser estagnado. Está entendendo o que eu estou falando, meus irmãos? Estável é esse estado do espírito da irmã Yasmin, que enquanto está estudando para o vestibular, ela está vendo várias vitórias nesse estudo.
a vitória no simulado, a vitória de aprender uma coisa nova, a vitória de poder ter um tempo dedicado a uma coisa que é edificante, o tempo de poder fazer amigos durante esse percurso, ou a alegria de ter um grupo de estudo com as coleguinhas que vão ali naquele mesmo objetivo, naquele mesmo propósito, a alegria de sonhar com a carreira no futuro, amém? Isso tudo está na trajetória. Isso é que dá vontade para a gente acordar de manhã. Porque se você olhar para o vestibular e as missões daqui a 5 anos, mais ou menos, 4 ou 5 anos, eu falo, nossa, já cansei só de pensar. Não, tem que amar o caminho. E tudo começa com a gratidão. Obrigado, Senhor, por ter acordado. Obrigado, Senhor, pela inteligência que Deus deu. Obrigado, Senhor, por essa vitória no simulado. Obrigado, Senhor, por essa coleguinha, Senhor. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter me dado esse sonho. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter me dado o pai e a mãe que estão me dando aí todas as condições de eu vencer na vida, amém? Aí você vai longe, ser estável, mas não estagnado. Estável, andando, avançando, seguindo. Para ficar compreendido, vamos pensar o inverso. Se você é daquelas pessoas que acordam de manhã, abre o olho, ai, eu estou vivo. Ai, eu tenho que trabalhar. Ai, tem café? Não, tem que fazer café. Ai, meu Deus, tomar banho, ai, eu não vou tomar banho não. Deixa eu nem tomar banho, estou falando sério. A pessoa tem dificuldade de esticar a mão para desligar o despertador. Meu irmão, essa pessoa vai ser feliz quando? Ela só vai ficar pensando, um dia vai cair um foguete no meu quarto, $1 bilhão, vai resolver todos os meus problemas. É a única coisa que vai alegrar essa pessoa. Vai? Não vai não, meu irmão. Não vai, eu vou te falar que não vai. Na hora de chegar $1 bilhão, foi 2, foi só 1. Né? Aí só deu para comprar uma mansão e um iate. Eu queria um navio cruzeiro. Essa pessoa nunca vai ser satisfeita. Nunca. Não se engane. Está lá. Em tudo dai graças. Em tudo agradeça. Amém? Em tudo. Porque esta é Deus está te dando um caminho. Ele está te mostrando, cara. Não se amolde ao padrão do mundo, mas me deixe reformar o teu entendimento. Dei graças, porque essa é a minha vontade. É isso que Deus está te falando aqui, amém? Você vai entender qual seja a minha boa, perfeita e agradável vontade na tua vida. Começa a agradecer. Cristo foi ingrato, irmão Jonas. Cristo orou com suor de sangue para não ir para aquela cruz, porque ele não queria. Nossa, não queria. Jesus queria ir para a cruz? Ele falou, eu quero ir para a cruz. Não, ele teve que ir para a cruz. E você nunca viu Jesus morrer. Por um instante, se quiserdes, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas no espaço de uma vírgula, ele disse, mas que seja feita a tua vontade. No espaço de uma vírgula, nem mudou o versículo, nem tem um ponto final, né, irmã ali, que termina uma sentença, com uma vírgula só, mas que seja feita a tua vontade. Porque às vezes até aquela hora, estou envergando, quase quebrando, mas eu vou ficar vivo. Em Cristo nos ensinou, nós sermos gratos. Jesus dava a graça, lembra? Deu graças e partiu o pão. Antes de fazer o milagre, ó Senhor, né? Graças para nós, em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, a tua igreja. Essa é a instrução, essa é a lição. Para completar, vamos para Filipenses 4:6. Sua Bíblia, você está em Tessalonicenses? Volta aí 2 livros. Você vai voltar, um vai dar Colossenses, vai voltar mais um, você está em Filipenses. Já no finalzinho, capítulo 4. E aí pula para o verso 6.
E esse versículo se aplica para aquele momento da inquietação, daquele momento em que a luta é severa, e ainda assim nós temos que ser gratos. Amém? Filipenses 4:8. Amém, amada igreja? Então vamos lá. Não estejais inquietos por coisa alguma. Vamos lá, meus irmãos, atenção, amada igreja, isso é muito importante. Isso é um culto prático, amém? Aconteceu aquilo que você não queria, não estava no plano, não era o que você desejava, aconteceu. Jesus está te dizendo: não fique inquieto por isso. Amém? Geralmente é um versículo que a gente traz quando fala de ansiedade, assim. Não é só com ansiedade. Ansiedade é quando você fica fabulando que de ruim vai acontecer, e aquilo já te traz um sofrimento para hoje. Deus olha para você e fala assim: meu irmãozinho, você está onde? Você está comigo ou não está? Está sofrendo com o negócio que não aconteceu? Você está ouvindo o diabo aí? Minha vontade não é essa não. Amém? Isso é quando a gente trata de ansiedade, mas aqui a gente está falando de outra coisa. Não estejais inquietos por coisa alguma. Aconteceu o problema. Significa que eu não posso ser ansioso, eu não posso ficar sofrendo com o que vai acontecer. Verdade. E também não sofra com o que está acontecendo. Não deixa de... O que é inquieto, meu irmão? É te tirar da sua estabilidade emocional. Lembra da estabilidade, não é estagnação? Você está estável. Isso aqui te desestabilizou. Não deixa. Não deixa te desestabilizar. Não fique inquieto por coisa alguma. Ou seja, cabe esse problema aí que você está vivendo. Não é coisa alguma, irmã Maria? Então cabe tudo, não é isso? Sim ou não? Bebedor que quebrou, coisa alguma? Está no meio. O pneu que furou, está no meio. O diagnóstico, está no meio. O filho que se desviou, está no meio. A enchente, está no meio, não está? Está tudo no meio, coisa alguma. Nada pode te perturbar. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes de te desestabilizar, aconteceu. Antes de você se desestabilizar, ora, as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus. Essa é a conduta. Está claro ou não? Sim ou não? Aconteceu. Antes de você desestabilizar, Senhor, meu Deus, aconteceu isso. Pai amado, Deus querido, eu estou colocando esse problema na tua mão. Eu não tenho força, eu não sei o que fazer. Eu estou quase desestabilizando. Eu estou quase saindo do meu normal, mas eu não quero sair, Pai, porque eu confio na tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Senhor, meu Deus, não me deixa perder a estabilidade. Eu confio no Senhor. E aí vai começar a vir na tua cabeça: não se aquiete, não fique turbado, não deixe o teu coração estremecer. Lembra de Jesus falando: não turbe o vosso coração, crê em Deus, crê em mim. Lembra disso? Isso vai aparecer em você. Vai aparecer. Faz a oração. Em tudo conhecer diante de Deus, pela oração e súplica. O que é oração? Senhor, o que é a súplica? Por favor. Amém? Amém. E aí olha o que continua, meus irmãos. Termina o versículo dizendo o quê? Com ação de graças. Ou seja, você não vai murmurar, você não vai praguejar, você não vai amaldiçoar, você não vai fazer nada disso. A tua ação vai ser o quê? Permanecer grato a Deus. Aconteceu, você orou, Deus vai tocar em você, você vai ouvir o que Ele tem para te dizer, e você vai permanecer dizendo: obrigado, Pai. Só que agora você vai incluir uma coisa: por ter resolvido este problema. Obrigado por ter resolvido esse problema. Olha, como é que você fica ansioso com uma oração dessa? Como é que você fica triste com uma oração dessa? Como você fica desestabilizado com uma oração dessa? Se o Espírito de Deus está no teu coração, meu irmão, minha irmã, você está desautorizado a se desestabilizar. Amém?
Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Então você permanece agradecido. Pai, apesar de ter acontecido o que eu não queria que acontecesse, eu sei que o Senhor é maior, eu sei que o Senhor governa a minha vida, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, está em um propósito para mim que é muito melhor. Então eu confio, meu Pai, que eu vou sair melhor nessa situação do que eu entrei. Eu continuo grato ao Senhor. Amém, minha amada igreja? Amém? E para terminar, Colossenses 3,17. Você está em Filipenses? Anda um para frente. Não turbe o vosso coração, crê em Deus, crê em mim. Palavra de Jesus. A gente termina com esse versículo já emendando a oração. Amém, Jesus? Esse aqui é o espírito da oração de hoje. Colossenses 3,17. Amém? Podemos? Aí comigo, amada igreja. Quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Significa que tudo o que você fizer e tudo o que você falar, fale e faça dando graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse travesseirinho que eu tenho. Obrigado por essa caminha simples que eu tenho. Obrigado por esse teto que eu tenho em cima da minha cabeça. Obrigado por eu poder respirar. Obrigado por essa comidinha. Não é a minha favorita, mas vai encher meu organismo dos nutrientes necessários. Obrigado, Senhor, por eu ter uma condução. Não é um carro próprio, é um ônibus, mas um ônibus confortável, cuja passagem eu posso pagar. Obrigado, Senhor, por esse trabalho. Não é bem o trabalho que eu queria, mas eu sei que o Senhor vai me honrar, vai me dar um trabalho melhor. Enquanto eu estiver neste, eu vou ser grato e vou fazer o meu melhor. Obrigado, Senhor, pelo meu salário, porque o meu salário dá para pagar as minhas contas. Às vezes fica essa ou aquela coisa que não dá para fazer ainda, mas eu sei que o Senhor tem um propósito. Eu sei que às vezes o Senhor não está me dando um dinheiro porque eu não tenho disciplina com alimento, eu não tenho disciplina com cartão de crédito. Eu sei que o Senhor não quer me endividar, então eu continuo confiando no Senhor. Eu vou ser uma pessoa bem saneada no meu dinheiro, porque o Senhor vai ver que eu mereço receber mais. Amém? É assim. Obrigado pelo meu filhinho, obrigado pela minha filhinha, obrigado pelo meu neto, obrigado pela igreja onde eu congrego, obrigado pela vida dos meus irmãos da minha congregação, obrigado pela vida do meu pastor, obrigado, Senhor, pelo Senhor ser o meu Deus, obrigado por Jesus Cristo ter dado a sua vida naquela cruz, ter remido meus pecados, ter derramado o seu sangue. Obrigado, 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 obrigado pelo sol, obrigado pela chuva, obrigado pelo tempo nublado, obrigado, meu Deus, por esse manhã de domingo. Obrigado, 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 o tempo todo obrigado. Glória a Deus. Então aquela salva de palmas.